a professora Jaque do focoensino.com.br e a aula de hoje vai revolucionar a sua vida. O tema da nossa aula é redação. Você sabia que 70% dos jovens em idade escolar não conseguem começar uma redação? Assustador o dado, né? 70%. Na verdade é muito mais que 70%, mas pesquisas revelam que a dificuldade dos jovens está diretamente ligada à estrutura dessa redação. Pensando nisso, eu desenvolvi um e-book sobre redação. O nome do e-book é Manual de Redação e eu vou deixar na descrição do vídeo para que você possa baixar e ter todo o conteúdo do e-book relacionado à redação para que você possa estudar e compreender essa aula, tá? Para começar a nossa aula, eu separei quais são os tipos de redação e a estrutura de uma das principais redações, que é justamente a redação do Enem. Essa aula vai ser bem dividida e eu vou seguir exatamente o conteúdo que eu coloquei no e-book. Então, se você não baixou ele ainda, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e já faz o download para que você possa acompanhar. Bom, vamos aqui comigo. A redação, ela tem 3 tipos, tá? Então, ela pode ser dissertação, narrativa ou descrição. A dissertação é aquela que o Enem pede, né? Lá na proposta de redação do Enem, para quem não fez o Enem ainda, vem assim: você vai ter que elaborar uma dissertação argumentativa, tá? Na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Depois disso, vem textos motivadores e com base nesses textos, você vai argumentar, tá? Quem já fez o Enem já está acostumado com essas condições impostas, né? Só que o que vem acontecendo? Justamente na dissertação, se você não conhece a estrutura, você fica perdido na hora de montar, tá certo? Então, essa aula aqui eu vou abordar principalmente a dissertação. Mas vamos continuar. A narrativa é outro tipo de redação. Então, não é só você chegar e vou escrever uma redação. E aí você começa a escrever, deu 30 linhas, é uma redação. Não, você tem que saber exatamente o tipo de redação que você está escrevendo, tá? A narrativa é um pouquinho mais simples, né? É narrar um fato, é contar algo real ou imaginário, ok? E a descrição é a representação por meio de palavras. Então, por exemplo, eu vou descrever uma sala, vou descrever um escritório, né? Então, eu vou usar as palavras para dar informações onde o meu leitor vai conseguir captar exatamente como é o ambiente, ou eu vou descrever uma pessoa, tudo bem? Bom, mas vamos voltar ao ponto principal. A dissertação, tá? Ela é um texto onde você vai redigir, escrever, colocar os seus argumentos, tá? E através desses argumentos, você vai defender as suas ideias. Ela vai ser sempre assim. Dissertação, você vai argumentar e expor as suas ideias, tá? Na redação do Enem, além de fazer isso, no finalzinho dela, você vai propor uma intervenção que privilegia os direitos humanos, tá? Isso a gente não pode esquecer que é muito importante, porque justamente na do Enem tem que ter essa intervenção. Mas vamos à estrutura, tá? Por que nós temos tanta dificuldade na hora de fazer uma dissertação? O que acontece? A estrutura, ela tem que ser fiel, tá? Existem 3 pontos importantes na estrutura de uma dissertação. Quais são esses pontos? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Exatamente nessa ordem. E esses 3 pontos, eles casam, como se eles tivessem um ímã, um sobre o outro. E você precisa fazer esse ímã funcionar. Você precisa fazer um conteúdo ligar ao outro para que o seu texto tenha sentido. O primeiro problema que acontece na hora de fazer uma redação é justamente a introdução, né? Na verdade, é a palavra que você vai utilizar para começar. Não existe uma fórmula mágica, não existe receita. E eu não vou te dizer qual palavra você deve começar, tá? Eu vou te explicar como é introduzir um texto. Então, coloca isso na sua cabeça. Na introdução, você vai apresentar o tema, a ideia. Você vai justificar e apresentar fatos
que vão embasar a sua tese, ou seja, a sua opinião. Então, começar uma dissertação não é simplesmente pegar lá o tema, né, a proposta, ler os textos motivadores e começar a jogar a sua opinião de forma aleatória, tá? Então você vai pegar o tema principal, vai reunir as suas ideias e com isso você vai apresentar a sua opinião. Também não é para começar com eu acho ou na minha opinião. Quando eu digo apresentar a sua opinião, é deixar claro, já na introdução, se você é contra ou a favor do que está sendo proposto ali. Você vai colocar o seu posicionamento. Feito isso, quando você conseguir organizar isso, você pode ir para o desenvolvimento. Uma coisa muito importante, a introdução é um parágrafo composto, ela é complexa, não é coisa de 2 linhas. Então, o que eu recomendo? 5 linhas de introdução, tá? Pode ser 4? Pode. Pode ser 6? Pode. Mas não passa disso e nem faça menos que isso, porque você precisa colocar na introdução aquela coisa que vai instigar o leitor a continuar lendo o seu texto. Tudo bem? Feito isso, você vai para o desenvolvimento. Nessa parte aqui, você vai sustentar o tema, ok? A sua tese. Então, no desenvolvimento, você vai começar a reunir as informações e os argumentos para sustentar o que você falou aqui em cima. Preciso conectar a minha introdução com o meu desenvolvimento. Então, eu posso trazer fatos, né, históricos, de vivência, né, de conhecimento que você teve ao longo da sua formação acadêmica para dar sentido no que você está falando aqui. Já que você precisa argumentar e apresentar fatos, essa relação histórica é muito interessante quando você consegue trazer uma referência do passado que tem a ver com o presente, tá? Então é uma conexão importantíssima para o texto. Sobre o desenvolvimento, quantos parágrafos, né, quantas linhas você vai dedicar a essa parte da sua dissertação? Eu aconselho que seja assim, de 2 a 3 parágrafos, tá? Ah, mas 2, 3 parágrafos é muito. Não é muito. Se você parar para analisar, você tem 30 linhas para compor uma redação. Então, aqui você já usou 5. Se você fizer mais 3 parágrafos com 5 linhas, cada parágrafo, você já vai ter 20 linhas de redação. Presta atenção numa coisa. Quando eu digo parágrafo de 5 linhas, eu não estou dizendo que você vai começar o parágrafo, vai escrever sem ponto final, tá? Você vai fazer os períodos, fazer todas as pontuações, tá? Você pode fazer uma divisão maior desse texto, né? Desse trecho que você está trabalhando. O conselho é que você divida, porque tem gente que consegue escrever parágrafo de 8, 9 linhas, tá? Então toma cuidado com essa colocação de linhas para parágrafo, ok? Bom, feito isso, você já tem o começo do seu texto e o meio. O fim, que é a conclusão, deve confirmar tudo que você falou nos 2 anteriores. Então não adianta você estar falando de chuchu aqui em cima e no final você falar abobrinha. Então, por exemplo, aqui em cima você reforçou que você é a favor. Aí aqui embaixo você vem e apresenta a sua conclusão sendo contra. Ou você muda completamente a conexão do texto, tá? Então toma cuidado na conclusão. Quando você for concluir, principalmente a redação do Enem, você vai propor uma intervenção que respeite os direitos humanos. O que é respeitar os direitos humanos? Por exemplo, um dos temas da redação do Enem foi intolerância religiosa. E aí, lá na sua proposta de intervenção, para acabar de vez com a intolerância religiosa, você propôs que quem é intolerante deve apanhar, ou quem é intolerante deve morrer. Você não está respeitando os direitos humanos. A mesma coisa é sobre o racismo, né? O outro tema de redação trabalhado pelo Enem foram as formas de combater o racismo no Brasil. E aí, como solução, né, como intervenção, você propõe que uma das formas de combater o racismo no Brasil é matar quem é racista. Então, isso não privilegia os direitos humanos, tá? São essas colocações que você precisa tomar cuidado no seu texto. Outra coisa,
né? Eu acho, na minha opinião, eu acredito, essa colocação de primeira pessoa não pode, tá? Então, primeira pessoa do singular não pode. Você não acha nada, você não acredita nada, tá? Por exemplo, eu posso colocar nós acreditamos. Nós acreditamos pode ser utilizado na redação, só que você vai fazer o seguinte, esse nós você vai deixar oculto. Então, ao invés de colocar o nós escrito lá na sua dissertação, você vai colocar acreditamos. Tudo bem? Mas isso é conteúdo para uma próxima aula. Nessa aula aqui, eu só queria mesmo te apresentar a estrutura e mostrar como você deve elaborar a sua dissertação. Para a conclusão, também vale a mesma regrinha. 5 linhas e aí você consegue concluir. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e que você tenha compreendido a estrutura de uma dissertação. Só para reforçar, se você não baixou o e-book ainda, ele está na descrição desse vídeo. Faz o download dele para que você possa ter acesso a todo o conteúdo do manual de redação. Nas próximas aulas, eu vou abordar as 5 competências exigidas pelo Enem e eu vou trabalhar com alguns exemplos, algumas redações, para que você possa ter noção de como colocar o conteúdo, ok? Bom, até a nossa próxima aula e um beijo da prof.